Bom dia, gente. É, a gente vai cobrir aqui o módulo avascular para a prova 1 de vocês, que vai de cianobactérias até briófitas. Espero que todos estejam bem, todos estejam aí, prestando atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem abrir o microfone para falar, podem abrir o microfone sem problema, podem perguntar, tô aqui para isso. Então aqui a gente vai abordar introdução às algas, cianobactérias, endossimbiose plastidial, microalgas, macroalgas, briófitas e terrestrialização das plantas. Então, para começar, a gente vai começar com a introdução às algas, né? Que são organismos fotossintetizantes com cloroplastos originados de eventos de endossimbiose, que aqui podem ser procariotos ou eucariotos, mas geralmente alguns autores só consideram como eucariotos, excluindo aqui as cianobactérias. Podem ser microscópicos ou macroscópicos. Não possuem tecidos especializados, ou seja, não possuem parênquima, não possuem tecido de condução, nada disso. Não possuem origem única na árvore da vida. E o que significa? Que aqui a gente tem várias linhagens que não são relacionadas entre si, proximamente falando, evolutivamente falando, que não tem origem única. Então aqui a gente tem as cianobactérias, no clado das bactérias. No clado de protozoários, a gente tem aqui euglenas. No clado das plantas, a gente tem rodófitas, enfim, por aí vai. E além disso, não produzem embrião. O principal pigmento de todas as algas vai ser a clorofila A, mas as algas também vão ter clorofila B e C. Vão ter aí pigmentos acessórios como as ficobilinas, que são as aloficocianinas, as ficocianinas e as ficoeritrinas, no caso das cianobactérias e das rodófitas. E também podem apresentar carotenoides variados, como por exemplo xantofilas, beta-caroteno, fucoxantina, por aí vai. A presença ou não desses pigmentos é relevante taxonomicamente, ou seja, quando eu quero falar, por exemplo, de clorófita, eu vou falar ali que é um grupo que só tem clorofilas A e B, por exemplo. Quando eu quero falar de rodófita, é um grupo que tem clorofila A e ficobilinas, e por aí vai. E qual a importância dos pigmentos acessórios? Aumentar a eficiência fotossintética, ou seja, esses pigmentos acessórios eles vão capturar a luz e vão passar para o fotossistema, que é a proteína que realmente, o complexo proteico que realmente faz a fotossíntese, né? E também fotoproteção, no caso de excesso luminoso. Então, eles vão absorver esses raios ultravioleta com o objetivo de não danificar o fotossistema, que é um complexo proteico ali importante na fotossíntese. E só para contextualizar, as algas são cosmopolitas, ou seja, ocorrem em todos os lugares do planeta, fazem parte da produção primária de cadeias alimentares, participam dos ciclos biogeoquímicos, aqui trouxe de exemplo as cianobactérias, aqui com o heterocito, né, que é responsável por fixar nitrogênio atmosférico. Então, ele participa do ciclo do carbono, vai participar do ciclo do nitrogênio, etc. Fazem associações com organismos marinhos, como por exemplo nas florestas de kelps, que servem de habitat para vários animais. E também, obrigado. Nos recifes de corais, a gente tem as zooxantelas, que são dinoflagelados ali, que vão conferir cor aos corais. Além disso, vão estruturar os próprios recifes, ou seja, quando a gente fala de recife de coral, a gente fala também de recife algal, ou seja, tem algas que são eretas ou algas que são crostosas que vão ali fazer parte da estruturação, que vão dar suporte para esses corais que estão crescendo. Elas têm importância industrial, então eu trouxe aqui a foto de um sorvete que a indústria usa muito extratos algais como carragenanas, ficocoloides para produção de emulsificante, de estabilizante, enfim. E o agar, que é a gelatina vegana, né, que alguns conhecem, além da produção de biodiesel. Ai, que ótimo, carro passando. Carro de som. Tá, agora falando de cianobactérias, entrando nas algas propriamente ditas.
De características gerais, a gente tem que são seres procariotos, ou seja, não vão ter organelas. Muito pelo contrário, elas vão dar origem às organelas que a gente conhece como cloroplastos, nos grupos algais, né? E como eu disse, não possuem cloroplastos, elas vão realizar fotossíntese nas lamelas fotossintéticas ou nos tilacoides, é a mesma coisa. Como dá para ver aqui na imagem, são essas camadinhas que tem os ficobilissomos agregados, são essas bolinhas verdes aqui. Aqui em um aumento tem um esquema dos ficobilissomas, que são esses complexos de pigmentos que são associados aos fotossistemas e ficam na membrana dos tilacoides, que são essas camadas aqui. É, E aqui de pigmentos acessórios a gente vai ter as ficobiliproteínas, que são os pigmentos azuis e vermelho, e também carotenoides, que vão é, conferir essa cor mais alaranjada, amarelada para alguns grupos de cianobactérias. Algumas espécies filamentosas são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados utilizáveis através de heterocitos, que é essa estrutura que a gente vê aqui. É importante a gente falar que a nitrogenase, que é essa enzima responsável por fixar o nitrogênio atmosférico, ela é inativada na presença de oxigênio. É por isso que a gente observa aqui um espessamento da parede celular. De forma de reprodução, a gente tem a reprodução unicamente assexuada, em fissão binária, hormogônios ou fragmentação. E de esporos, a gente tem os esporos de resistência, que são os acinetos. Deixa eu caçar aqui um acineto aqui. Aqui em A, a gente tem um acineto, que vai ser, que vai ser formado, né, quando as condições ambientais estão desfavoráveis. Então, ela vai acumular reserva nessa célula. E à medida em que a cianobactéria fica ali no plâncton, ela acaba se dissociando e coloniza um novo ambiente através desse acineto. A gente também aqui os exósporos e os endósporos. A única diferença é a forma que eles são liberados, ou seja, os endósporos são produzidos de monte e ficam ali guardados em uma célula que explode, se rompe e libera vários esporos, enquanto os exósporos são liberados à medida que eles são produzidos e maturados. Tudo bem por aí? Oi, uma pergunta aqui rapidinho. Esses endós, esses negócios que você falou agora, eles ficam dentro dessa célula de resistência? Não entendi. Então, os acinetos são uma coisa, os endósporos são outra. Aqui os endósporos, elas não vão ser produzidos necessariamente quando as condições ambientais estão desfavoráveis, mas o acineto sim. Essa é a principal diferença. Então a gente tem aqui uma produção de muitos esporos que ficam ali guardados com muita reserva energética quando as condições estão desfavoráveis. A gente tem a formação do acineto. Agora, quando a gente tem a produção de endósporos, pode ser só uma particularidade de algum grupo taxonômico. Deu para entender a diferença? Deu sim, obrigado. E qual foi a importância das cianobactérias para a história evolutiva da Terra? Então, muita. Por quê? Elas foram o primeiro grupo de organismos capazes de realizar o que a gente chama de fotossíntese oxigênica. Por que a gente chama de fotossíntese oxigênica? Porque a gente possui um fotossistema que usa o dióxido de carbono, que doa elétrons para a água, e aí, através da energia solar, tem a quebra dessa água que passa os elétrons para o dióxido de carbono e tem a formação de glicose e oxigênio como subproduto final. É, a principal diferença dessa fotossíntese para uma fotossíntese anoxigênica é que no final não tem a formação de O2 e que a fotossíntese anoxigênica ou a quimiossíntese consiste basicamente na oxirredução de compostos ali químicos que tem na água, por exemplo, metais dissolvidos na água, metais leves, que são oxirreduzidos para a formação de energia, como a gente observa em algumas bactérias sulfurosas, por exemplo, que liberam sulfeto ou sulfato, não lembro, como produto final. E qual a importância da liberação desse oxigênio?
o uso da água foi muito eficiente, porque a água a gente sabe que tem de monte na Terra. E esse processo, ele gera energia praticamente do nada. Ele usa energia externa, que é a energia solar, para gerar glicose. E no subproduto tem oxigênio, então é uma fonte de energia limpa. É uma produção que gera muita energia, muita glicose, através de energia solar, que é uma energia de fonte externa. E aí, você imagina, num oceano primitivo, essas cianobactérias começaram a fazer fotossíntese e começaram a se reproduzir em larga escala. Então, a gente tem ali, no período pré-cambriano, florações de cianobactérias mesmo nos oceanos, e os oceanos ficaram verdes mesmo, de tanta cianobactéria que tinha. Então, você imagina, várias cianobactérias fazendo fotossíntese e liberando oxigênio. Isso aumenta, obviamente, a concentração de oxigênio na atmosfera. E você tem que pensar que a maioria da vida, grande parte da vida, na verdade, na Terra, nesse período, era anaeróbica. Ou seja, o oxigênio é tóxico para essas formas de vida. Então, com o aparecimento da fotossíntese e as florações de cianobactérias, a gente tem a extinção em massa de organismos anaeróbicos na Terra. Além disso, os aumentos da concentração de oxigênio faz com que, o oxigênio suba para a estratosfera. Quando o oxigênio sobe para a estratosfera, ele interage com os raios ultravioleta e essas moléculas são quebradas, gerando átomos livres de oxigênio. Esses átomos livres de oxigênio acabam interagindo com outras moléculas de oxigênio, formando ozônio. E a gente tem a formação da camada de ozônio. Além disso, as cianobactérias, além de darem origem aos cloroplastos dos seres eucariontes, que a gente vai entrar em mais detalhe daqui a pouco, elas participaram de toda a evolução da vida da Terra. Como? Acabaram gerando multicelularidade, então você imagina, a gente tem cianobactérias que são coloniais, certo? Então, várias cianobactérias coloniais agrupadas, acaba que uma colônia muito grande não consegue difundir os seus produtos, né, de energia. Então, a multicelularidade vem como uma forma de tentar compensar essas colônias que eram muito grandes e que não conseguiam difundir os seus produtos de reserva ou produtos de fotossíntese entre si e compartilhar essa energia que estava sendo gerada. Além disso, perdão, os seres eucariotos apareceram justamente através da evolução, da coevolução com cianobactérias. Porque além delas terem gerado os cloroplastos, a gente tem outra bactéria que realizava a respiração celular, que deu origem à mitocôndria, que também entra nas células eucarióticas, dando origem às primeiras organelas. Deu para entender até aí ou ficou alguma dúvida? Então vou passar. Oi, alguém levantou a mão? Alguém falou alguma coisa no chat? Não, foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá, tá. Posso passar então? Pode passar, pode passar. É que daqui não dá pra ver o chat que eu tô compartilhando. Se alguém mandar alguma coisa no chat, alguém fala pra mim, por favor. Então dá um sinal que eu consigo ouvir levantando a mãozinha. Aí de papéis ecológicos das cianobactérias. De positivos a gente tem a simbiose com raízes e folhas. Como é que a gente vê aqui um musgo que faz simbiose com cianobactérias filamentosas que vão ali fixar o nitrogênio atmosférico e transferir esses compostos para os musgos, né? Além das raízes das leguminosas e alguns fungos. Algumas cianobactérias podem ser bioindicadoras e, como eu comentei, participam da fixação do nitrogênio atmosférico. Agora, de fatores ecológicos negativos, a gente tem as florações, como vistos na maré vermelha, e as cianotoxinas, que são toxinas produzidas por essas cianobactérias, que têm diferentes efeitos sobre a gente e sobre outros animais. Então, algumas cianobactérias podem ali produzir compostos que são... Como é que fala quando mata peixe? Piscicida? Alguns compostos que matam peixes, outros compostos que atacam o nosso fígado,
ou que atacam nossos neurônios, ou que atacam nossas células, enfim. É uma diversidade ali de toxinas muito grande que as cianobactérias podem produzir. Agora falando de endossimbiose plastidial, que foi ali a origem do cloroplasto, não só do cloroplasto, mas também da mitocôndria, mas aqui dando ênfase, né, na endossimbiose plastidial. Então, o que consiste a endossimbiose plastidial? Aqui nessa imagem a gente vê uma célula heterotrófica que vai englobar por fagocitose um procarioto, né, uma bactéria, e ao invés de digeri-la, ao invés de digerir essa bactéria vai gerar energia e esses produtos vão ser transferidos para o hospedeiro, que está recebendo, né, essa bactéria. Então, tem ali uma relação de simbiose, porque ao mesmo tempo que o heterótrofo que englobou está protegendo essa bactéria de vida livre, essa bactéria está passando os produtos energéticos dela, né? Aqui a gente tem a mitocôndria, mas aqui o mesmo processo acontece com o cloroplasto. Então, você imagina uma cianobactéria ancestral, que foi englobada, né, por um heterótrofo ancestral também, eucariótico, e ao invés de ser digerido, né, a cianobactéria, ela vira o cloroplasto depois de, enfim, muitos anos aí de evolução. Então, quais são as evidências disso? No cloroplasto, a gente tem o DNA circular, aqui que está circulado aqui em vermelho, o DNA circular do cloroplasto. Tem relações entre o genoma, ou seja, o código genético dos plastídeos e das cianobactérias. O cloroplasto de algumas algas, como as glaucófitas, possui parede celular de mureína, que está presente em algumas bactérias. Os cloroplastos são parcialmente capazes de se autorreplicar. Em algum nível, elas têm ali uma dependência com o núcleo da célula, mas se elas quiserem, elas podem ali começar o processo de autorreplicação. E além disso, tem o número de membranas dos cloroplastos. Aqui vocês veem que tem 2 membranas. Aqui um cloroplasto de uma planta, por exemplo. Então, como é que essas 2 membranas são geradas? Uma membrana era do procarioto, né, a membrana externa do procarioto, e outra foi originada pelo fagossomo, que durante o processo de fagocitose tem essa invaginação, né, da membrana do hospedeiro, que vira uma membrana externa por volta da membrana externa que já tinha do procarioto, da bactéria. Isso vai gerar 2 membranas. No caso da endossimbiose primária, que a gente consegue ver aqui nesse processo. E aí, como é que aconteceu essa endossimbiose? Como é que essa cianobactéria foi integrada geneticamente ao hospedeiro para se tornar uma organela? Então, a gente tem aqui alguns processos. Primeiro tem o englobamento dessa bactéria. E essa bactéria, que já tinha o seu material genético, vai transferir lateralmente os seus genes para o núcleo do hospedeiro. Nesse processo, ela também vai perder genes. E ao longo da evolução, vai ter ali um sistema de importação de proteínas. O que isso significa? Proteínas que eram sintetizadas no núcleo podem passar para o interior do cloroplasto. Então, por exemplo, parte da enzima rubisco. Isso não é muito importante vocês saberem, mas só para dar uma ideia. A enzima rubisco é uma enzima que participa do ciclo de Calvin e ela tem 2 subunidades, ou seja, uma proteína grande que tem 2 partes proteicas. A parte grande é sintetizada dentro do cloroplasto, mas a parte pequena é sintetizada no núcleo. Então, para formar a enzima que é funcional, a gente tem que ter importação da parte menor dessa proteína do núcleo pro cloroplasto. Só para dar um exemplo, assim, de como esse processo é interligado. E aí, com essa transferência lateral, essa perda de genes, acaba que um acaba dependendo do outro. Então, os genes do simbionte associados à realização da fotossíntese e minimização do estresse oxidativo são realocados para o núcleo do hospedeiro, como eu comentei, e isso tem uma redução massiva do genoma do simbionte, que é a bactéria.
E esse processo acontece lentamente, repetidamente ao longo da evolução, até que o cloroplasto é integrado ao hospedeiro como organela. Deu para entender ou ficou muito confuso? Tá ótimo, Lui. Tá, vou passar então. Qualquer dúvida, gente, podem parar para perguntar, não tem problema nenhum. Então aqui, só para vocês entenderem que esse processo não aconteceu uma única vez na evolução. Então a gente tem aqui a endossimbiose acontecendo, né, com a cianobactéria sendo englobada, dando origem aos cloroplastos das glaucófitas, das rodófitas, das algas verdes e das plantas terrestres. E esse processo acontece secundariamente em criptófita, aptófita, heterocontófita, dinófita, euglenozoa e cloraracniófita, por exemplo. Mas o que vocês têm que entender de importante aqui? Qual é a diferença entre uma endossimbiose primária e uma secundária? Na primária, a gente tem o primeiro processo que aconteceu, que foi a única vez que esse processo aconteceu de organismos eucarióticos conseguirem realizar fotossíntese também, porque antes eram só as cianobactérias que eram capazes de fazer isso. Então, de endossimbiose primária, a gente tem aqui a formação dos cloroplastos primários, que são desse grupinho aqui, das glaucófitas, dos rodófitas, clorófitas e plantas terrestres. E aí, quando esse processo acontece com clorófita, ou seja, uma clorófita englobada por outro eucarioto, a gente tem a formação dos cloroplastos das euglenas e das cloraracniófitas, por exemplo. Já quando acontece com uma rodófita que é englobada por outro eucarioto, a gente tem a formação dos cloroplastos desses grupinhos aqui. Por exemplo, aqui tem as diatomáceas, as algas pardas, os dinoflagelados, as aptófitas e as criptófitas. Ali só para vocês entenderem, aqui está marcado os grupos que a gente estudou. Tem como se fosse uma colinha aqui, o número de membranas, o tipo de endossimbiose, os pigmentos que estão presentes, etc. Aqui é a mesma coisa. Agora entrando em microalgas, começando por diatomáceas, que fazem parte da linhagem Stramenópolis, da classe Bacillarofícia, e tem os seus cloroplastos originados de endossimbiose secundária de rodófita, como eu havia comentado. Aqui a gente vai ter algas unicelulares, que podem formar cadeias. E qual a importância dessas cadeias? Auxiliar na flutuabilidade. Qual a importância da flutuabilidade? Fotossíntese, captação de luz. Elas vão ter sílica na parede celular, que vai reduzir a herbivoria, mas aumenta a superfície de contato e a taxa de afundamento, consequentemente. Então, diatomáceas que têm ali uma parede muito espessa ou um tamanho muito grande, elas podem formar cadeias para poder não afundar tanto, né? De pigmentos, a gente tem clorofilas A e C e carotenoides, que vão conferir essa cor amarelada, acastanhada, dourada até para algumas diatomáceas. Não possuem flagelo. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada e podem produzir toxinas como forma de defesa. Qual a importância da reprodução sexuada das diatomáceas? Deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Enfim, guarda essa informação que eu vou falar disso mais pra frente. Mas, basicamente, a reprodução sexual das diatomáceas é única e é importante para manter o tamanho da população. Vocês vão entender o motivo daqui a pouco. Aqui a gente tem as principais simetrias que a gente tem das diatomáceas. A gente tem uma diatomácea cêntrica aqui. Tem esse formato assim como se fosse de, sei lá, uma pilha de moedas. Sei lá, uma moeda, enfim. E a diatomácea penada, que é bilateral. Então aqui a gente tem uma simetria radial, aqui a gente tem uma simetria bilateral. E como essas válvulas se organizam aqui nas diatomáceas? A gente tem a epiteca, que é formada por essa parte superior, e a hipoteca, que é menor e que se encaixa uma sobre a outra como se fossem duas placas de Petri. Não sei se fica muito visível isso, mas você imagina uma placa de vidro maior se encaixando sobre uma menor. Então é um encaixe mesmo. Acho que dá para ver melhor nessa imagem aqui, ó. Um encaixe em cima e um encaixe embaixo. A parte menor é a hipoteca, a parte maior é a epiteca.
Agora, na diatomácea penada, é a mesma coisa. Epivalva ou hipoteca, enfim, é a mesma coisa. A gente tem uma válvula maior e uma válvula menor. E essas bandas, né, que estão escritas aqui, essas bandas, fazem parte da ornamentação da carapaça, né? Então, tem relevância taxonômica. Esses padrões aqui de poros, esses padrões de bandas, são relevantes taxonomicamente. Então, alguns grupos vão ter um número, ou um formato, ou uma ornamentação diferente para a gente conseguir diferenciar taxonomicamente falando. Além disso, é importante ressaltar que as diatomáceas penadas, elas podem apresentar essa ráfia aqui, que é essa aberturazinha por onde elas secretam mucilagem. A importância da mucilagem é que, por a mucilagem ser como se fosse uma melequinha, elas se deslizam no substrato. Então, elas conseguem colonizar ambientes diferentes, se deslizando sobre o substrato através dessa ráfia que secreta a mucilagem. Aqui a gente tem as diferentes ornamentações, os diferentes formatos. Então, a gente tem aqui uma cêntrica, um formato de treliça, um formato gonoide, né, que tem esse formato com vários ângulos, e um formato penado. E as diferentes vistas. Aqui na vista valvar a gente vê uma das válvulas, que aqui pode ser a epiteca, perdão, epivalva ou hipovalva. E a vista pleural, que a gente vê as duas válvulas. E aí, que eu estava falando de reprodução das diatomáceas, qual que é a particularidade delas? Como a gente tem uma parte que é uma válvula que é maior do que a outra, no momento da divisão celular, essa frústula se separa. Então, essas válvulas, a válvula de cima e a válvula de baixo, se separam. Aqui, como dá para ver na imagem. E aí, a célula filha que herda essa válvula maior, fica com o mesmo tamanho. Mas a que herda a válvula menor, fica com um tamanho menor. O que isso impacta? À medida em que elas vão se dividindo assexuadamente, a população vai diminuindo de tamanho. Quando ela atinge o estado crítico, é o momento em que elas têm que obrigatoriamente realizar reprodução sexuada, troca de gametas, né? Para poder restabelecer o tamanho original da população. Mas como isso acontece? Com a formação do que a gente chama de auxósporo, que é essa estrutura aqui que ela vai germinando, 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 crescendo, até que ela atinja o tamanho original da população. Então aqui a gente tem... Aqui essas imagens, gente, estão falando basicamente a mesma coisa, só que a diferença é os gametas. Aqui a gente tem a oogamia, né, que são os gametas masculinos móveis e o gameta feminino maior. E a exogamia, que tem os gametas do mesmo tamanho, indiferenciados, né? Mas basicamente estão falando a mesma coisa. Que é quando a população de diatomáceas atinge um estado crítico, né, de tamanho, elas têm que passar por essa reprodução sexuada. Então, a gente tem aqui a cariogamia, que é a fusão dos gametas, com a formação do auxósporo. E a gente tem aqui a célula vegetativa adulta, que vai se dividir com o tamanho gradual da população diminuindo. E aí o ciclo se repete. Aqui é a mesma coisa. Tem o tamanho crítico, né, da população, a reprodução sexuada, fertilização, cariogamia, auxósporo, aumenta o tamanho da população até o estado original, e a célula vegetativa vai se dividir novamente, assexuadamente, até diminuir gradualmente o tamanho da população, até atingir o estado crítico, e aí o processo se repete. Ficou claro isso, gente? Sim, Sim. Valeu. Agora entrando em dinoflagelados, da linhagem alveolata, filodinoflagelata, com cloroplasto originado de endossimbiose secundária de rodófita ou terciária de grupos variados. Aqui a gente tem organismos que são fotossintéticos, heterotróficos ou mixotróficos. Ali vai variar de acordo com o grupo. Elas podem ser exclusivamente fotossintéticas
ou elas podem ser até predadores ou realizar os dois processos, dependendo, né? São todos unicelulares, com os principais pigmentos sendo as clorofilas A e C e a peridinina, com 2 flagelos localizados em sulcos distintos, como dá para ver aqui, o flagelo transversal e o flagelo longitudinal. Vão realizar simbiose com corais, no caso das zooxantelas, como eu havia comentado anteriormente. Podem ocasionar florações, formando marés vermelhas. E uma característica legal dos dinoflagelados é que alguns grupos eles podem fazer bioluminescência como forma de defesa e atração de presas. Então aqui a gente tem Noctiluca, que é esse gênero de dinoflagelados que tem bioluminescência. Então, não sei se vocês já viram algumas imagens de um brilho azul assim na água, geralmente é de Noctiluca mesmo, que tá brilhando assim, fazendo bioluminescência. E é legal assim, só uma curiosidade assim, é que essa bioluminescência, ela assusta microcrustáceos. Então é uma forma de defesa ali do dinoflagelado. Então quando o Noctiluca ele é encostado, ele brilha assim. E aí o microcrustáceo ele fica assustado e não come o dinoflagelado, é bem bonitinho. E aí a gente tem aqui um dinoflagelado qualquer, um esquema aqui. E a gente vai ter essa cobertura celular de vesículas por debaixo dessas placas aqui, né? Que a gente chama de teca. E o anfiesma, essa cobertura celular de vesículas presentes em membros da linhagem alveolata, que é um grupo vou falar protista entre várias aspas, mas são todos os eucariontes que não são fungos, plantas, enfim. A gente vai ter o anfiesma, que são essas vesículas que ficam por debaixo da teca. E essa teca que eu comentei são essas placas de celulose que podem ter diferente número e diferentes arranjos que têm importância taxonômica. Então, dependendo aqui do arranjo dessas placas de celulose, a gente tem a caracterização de certos gêneros ou certas espécies, por aí vai. O sulco transversal, que a gente chama de cíngulo, né, que é como se fosse a cinturinha do dinoflagelado, que é por onde passa o flagelo transversal. Então, por ali a gente vai ter o movimento rotacional. Então, se vocês forem ver, vocês vão ver no SEAD um dinoflagelado vivo, vocês veem que ele ao mesmo tempo que ele se propulsiona para frente através do flagelo longitudinal, ele gira. E aí o flagelo longitudinal, ele vai ter o movimento ali de propulsão e ele sai do sulco longitudinal, que a gente chama de sulcus. A reprodução dos dinoflagelados é unicamente através do ciclo aplôntico, né, com indivíduos adultos haploides. A reprodução assexuada é por divisão binária, como a gente pode ver aqui, né, um dinoflagelado se dividindo em 2, dando origem a um dinoflagelado adulto. E a reprodução sexuada, como é que ela ocorre? Os gametas, cadê os gametas? Ai, não tem nessa imagem. Ou tem? Ai, cadê? Que imagem confusa. Shanti. Tá, aí os gametas eles são gerados por mitose. Não tem aqui especificando, mas tem aqui a. Ai, como é que fala? A fertilização. E. Ai, gente, essa imagem tá hiper confusa. Eu tenho que trocar essa imagem. Perdão, gente. Mas basicamente os gametas, como o ciclo é aplôntico, a gente tem gametas originados de mitose, que vão germinar, ou vão ser fecundados no zigoto. Esse zigoto passa por meiose e dá origem ao adulto, que é a haploide, ou seja, com uma cópia só ali do cariótipo. Ficou claro isso, gente? Perdão pela imagem, tá horrível. Sim. Oi? Uma dúvida que às vezes eu fico meio confusa. Ele só se torna, o zigoto só se torna 2N por causa da fusão, que se diria, dos dois, mas que depois como é que vira N de novo? Eu não consigo entender muito. Porque ele passa por meiose. Eu tenho uma imagem aqui. Cadê?
Aqui eu vou te explicar melhor. Tá, Tá vendo aqui tá os bem. gametas, ó? Isso aqui Uhum, representa os gametas. O gameta mais e o gameta menos, né? uhum, Ou masculino e feminino. uhum. Que vão germinar. Ou germinar não, perdão. Gente, tô com germinação na cabeça. Esses gametas... Ah, não, os gametas estão aqui, gente, perdão. Os gametas, eles vão ser produzidos por esses adultos haploides, por mitose, que vão se Uhum. encontrar, vai ter a fecundação, vai gerar o zigoto, que é 2N. Esse zigoto, Tá. ele passa por meiose reducional. Ah, tá. Aham, tá. E aí, por meiose reducional, a gente tem a redução, né, da ploidia, do nível de ploidia. Entendi, entendi. Ah, sim, faz sentido. Aí isso vai dar origem a células adultas haploides também, deu pra entender? Sim, sim. Tá bom. Obrigada. Nada. Agora a gente vai entrar em macroalgas, que é a parte mais legal. Aqui, gente, tem uma colinha, porque geralmente costuma cair em prova uma pergunta dessa, que pergunta uma caralhada de coisa. Pigmento principal, pigmento acessório, produto de reserva, composição da parede, tilacoides, membranas do cloroplasto. Isso aqui tem basicamente uma colinha que a gente vai destrinchar nos próximos slides. Mas não se assustem. Isso vai ficar mais claro quando eu explicar direitinho. Aqui a gente comentou sobre os históricos de vida, acabei de explicar, mas vou explicar de novo. A gente tem aqui células haploides que, perdão, vão formar gametas, também haploide por meiose, que vão ser fecundados, dando origem ao zigoto, que é diploide. E esse zigoto, que é diploide, passa por uma meiose, gerando adultos haploides. Já no ciclo diplôntico, a gente tem um histórico de vida que é parecido com o nosso. A gente tem um indivíduo adulto aqui, que é diploide, que passa por meiose para gerar gametas. Então, esses gametas são haploides. Esses gametas se encontram, ocorre a fecundação, dá origem a um zigoto diploide, que passa por mitose para gerar um indivíduo adulto. Ficou claro? Luiz, desculpa, eu não entendi a diferença desse pro aplôntico. No aplôntico, a gente tem adultos haploides, enquanto no diplôntico, a gente tem um adulto diploide. Ah, tá, obrigada. O diplôntico, ele é parecido com o nosso. A gente não é diploide quando é adulto? Uhum, tá bom, Deu para obrigada. entender a diferença? Deu, obrigada. E aqui a gente começa a complicar um pouquinho com o haplodiplôntico, mas não é nada demais se vocês fizerem sem aula prática. A gente tem aqui duas fases de vida adultas, uma haploide e outra diploide. Então a gente aqui começa pelo gametófito aqui, por exemplo, que é haploide. O gametófito ele vai gerar gametas haploides, também por mitose, que se encontram, ocorre a fecundação, gerando o zigoto, que é diploide. O zigoto passa por mitose, dando origem a um adulto diploide, que a gente chama aqui de esporófito. O esporófito passa por meiose, dando origem aos esporos, que são haploides e germinam no gametófito. Deu para entender por que tem duas fases de vida adultas? Vou passar para a rodófita, então. As rodófitas elas fazem parte do clado Arqueplastida, ou seja, tem um cloroplasto com duas membranas, um cloroplasto primário, que a gente chama. A clorofila A é o principal pigmento, mas a gente também tem as ficobiliproteínas, que são aqueles pigmentos das cianobactérias. E a gente tem os tilacoides não agregados no cloroplasto. Como principal material de reserva, a gente tem o amido das florídeas, fora dos cloroplastos, né? É um material de reserva que fica fora dos cloroplastos.
e ausência total de flagelos em qualquer fase da vida. Ou seja, nem nos gametas a gente tem flagelos. Como característica exclusiva de Rhodophyta, a gente também tem os pit connections, os split plugs, que são essas conexões celulares que foram importantes para o surgimento de multicelularidade no grupo. Então a gente tem aqui Rhodophytas que são unicelulares e tem Rhodophytas que são multicelulares. E essa ausência total de flagelos que eu havia comentado, ela é compensada pelo ciclo haplodiplôntico trifásico, que a gente sabe que é exclusivo de Rhodophyta, e pelo tricogine. O tricogine, não sei se a Goya comentou com vocês, mas ele é basicamente um prolongamento da parte reprodutiva feminina, que ela tem um prolongamento mesmo por onde o gameta masculino vai se aderir. Então, ela aumenta a aderência com o gameta masculino, ela capta e se encontra com o gameta feminino aqui na estrutura reprodutiva feminina. Então, essa ausência total de flagelos faria com que a fecundação dependesse totalmente do hidrodinamismo, né? Do movimento das marés, das ondas, enfim. Mas tem essa formação de tricogine em alguns grupos, que são esses prolongamentos, que aumentam a aderência do espermáceo, né? Que é o gameta masculino, com a estrutura reprodutiva feminina. De parede celular, a gente tem uma camada interna, que é formada por microfibrilas de celulose, enquanto a camada externa de mucilagem vai ter ali polissacarídeos e polímeros de galactanas sulfatadas. Basicamente, gente, a gente tem as microfibrilas de celulose dando sustentação, e essa camada externa, com esses polissacarídeos e essas galactanas sulfatadas, é que vai dar uma textura gelatinosa para essas algas. E essas agaranas e carragenanas, por exemplo, é o que a indústria usa para fazer agar, para fazer emulsificante, para fazer estabilizante para diversos alimentos, indústria farmacêutica, enfim. É isso que a indústria procura. Porque são essas, como se fossem gelatinas mesmo, que vão conferir ali uma proteção contra a dessecação, além de também poder haver deposição de carbonato de cálcio nessas paredes. Então aqui a gente tem uma anfiroa, que é um gênero que tem o carbonato de cálcio bem nessas pontinhas aqui. É um talo bem durinho, que ele é articulado, mas dá para ver o carbonato de cálcio aqui nessas pontinhas, que são as pontinhas brancas. E qual a importância dessa retenção de cálcio na matriz da parede? A obtenção de carbono, é por onde elas fixam, né, o carbono, além de proteger, né, contra a força das ondas e contra a predação. Aqui a gente tem uma diversidade de talos também. A gente pode ter talos unicelulares, pode ter talos unicelulares esses que podem formar até colônias. A gente tem organizações parenquimatosas, pseudoparenquimatosas, e aí esses filamentos podem ser agrupados, ou eles podem ser mais frouxos, ou eles podem ter uma estrutura assim organizada, como na organização policifônica, por exemplo. Ficou claro isso? Luiz, Oi? Luiz, se na prova perguntar, tipo assim, duas características exclusivas das Rhodopsias, a gente pode botar que é o histórico de vida aplôntico, dipôntico, apodipôntico, trifásico e o talo pseudoparenquimatoso? O talo pseudoparenquimatoso não é exclusivo de Ou Rhodophyta. polissifônico, no caso. O policifônico você pode colocar. Mas a gente também tem a ausência total de flagelos. O que também é exclusivo de Rhodophyta são os pit plugs, que são essas conexões celulares. Você pode falar um monte de coisa que é exclusivo de Rhodophyta. Pode falar dos pit plugs, pode falar da ausência total de flagelos, pode falar mais o que? Do ciclo haplodiplôntico trifásico. Por aí. Entendi. E aí agora falando de ciclo haplodiplôntico trifásico, que é exclusivo de Rhodophyta. Qual a importância dele? Primeiro, ele compensa a ausência de gametas flagelados e aumenta o número de esporófitos.
Como que isso acontece? A gente tem duas fases diploides e uma fase haploide. Então vamos começar pela fase haploide, que é o gametófito. O gametófito masculino vai gerar gametas masculinos que se encontram no gametófito feminino e ocorre a fertilização. Essa fertilização acontece no gametófito feminino, como eu comentei, e o zigoto ele fica retido no gametófito feminino. Então ele vai germinar num carposporófito, que são aquelas bolinhas que vocês viram na escata. Esse carposporófito vai gerar carpósporos, que germinam em tetrasporangios, ou em tetrasporófitos, ou esporófitos, enfim, o que vocês quiserem chamar. Esses tetrasporófitos vão gerar ali tetrásporos por meiose. E esses tetrásporos, gente, são muitos. São muitos, assim. Muitos, muitos mesmo. E vai gerar muitos gametófitos. Então, a gente tem ali um aumento de número mesmo de carpósporos e tetrásporos que vai gerar muitos gametófitos. Então, tem um aumento ali de número que compensa essa ausência de gametas flagelados. Além, né, da presença do tricogine, que dá pra ver aqui, ó. Que é esse prolongamentozinho, que é para onde os espermácios se grudam. Ficou claro isso? O ciclo apoplônico trifásico? Vocês querem que eu repita? Luiz, só para entender, o zigoto ele dá origem ao carposporófito. É isso, né? Isso. Tá O bom. zigoto ele fica retido no gametófito feminino e aí ele se divide por mitose e dá origem ao carposporófito. Tá bom, obrigada. Nada. Vou passar, tá claro isso? Tá sim, tá sim. Aqui só para repetir, só para fixar mesmo, que é bom repetir. Aqui tem uma imagem que mostra bem a diferença das três fases, né? Aqui, começando no gametófito, tem a formação dos gametas, a fecundação ocorre no gametófito feminino, aí tem a formação do zigoto esse que dá origem ao carposporófito, que são essas verruguinhas aqui, né? Esses carposporófitos vão gerar carpósporos, que são diploides também. Os carpósporos germinam em tetrasporófitos, que vão gerar tetrásporos por meiose. É importante saber a diferença disso. Vai reduzir o nível de ploidia. Esses tetrásporos vão germinar, então, em novos gametófitos também haploides. E como relacionar também a ocorrência das rodófitas e pigmentos? A gente sabe que as rodófitas elas atingem zonas que beiram o afótico, ou seja, que beiram ali a falta de luz. Mas elas precisam da luz para fazer fotossíntese. Como é que elas conseguem colonizar ambientes tão profundos, mares tão profundos? Com essa diversidade de pigmentos que elas têm. Então ali, a gente tem um gráfico de absorbância, né? Então a clorofila, ela... Se eu tivesse, por exemplo, só clorofila A, eu estaria, né, absorvendo só o espectro do azul e do vermelho. Se eu tenho clorofila B, eu já consigo absorver num espectro maior. Se eu tenho carotenoide no espectro maior ainda. E vocês têm que lembrar que elas têm, né, as ficobilinas, ou ficobiliproteínas, que aumentam ainda mais ali a absorção de luz. Então a ficoritrina, que é um pigmento vermelho, ela vai absorver ali o azul e o verde e o amarelo. E a ficocianina vai absorver ali um espectro ali perto do amarelo, do laranja, do vermelho, por aí. Então a gente tem um espectro que a gente consegue absorver de luz muito amplo nas rodófitas. É por isso que elas conseguem atingir zonas que beiram o afótico, através dessa diversidade de pigmentos. Deu para entender isso? Vou passar então. Agora entrando em Phaeophyce, ou Phaeophyce, nunca sei como é que fala. Phaeophyce. A gente tem aqui as algas pardas. Elas não são plantas. Tem um cloroplasto com 4 membranas, originado de endossimbiose secundária, como eu tinha comentado anteriormente. Endossimbiose secundária essa de algas vermelhas, ou seja, uma alga vermelha unicelular foi englobada
por um ancestral, né, das algas pardas, gerando esse cloroplasto com 4 membranas, como vocês conseguem ver aqui. Aqui é o cloroplasto, bem feinha essa imagem, mas dá meio que para ver. Que são os tilacoides, né, que tem um DNA, os ribossomos, enfim. E aí vocês conseguem ver que tem várias membranas. E a membrana mais externa envolve o núcleo. Os tilacoides são agrupados em grupos de 3 nesse cloroplasto. Os principais pigmentos são a clorofila A e C, com pigmentos acessórios como beta-caroteno e xantofilas. Esse material de reserva é principalmente a laminarina, mas pode ocorrer também o manitol e substâncias fenólicas, que são reservadas aqui em vesículas fora do cloroplástico, em estruturas que a gente chama de fisoide. E é importante ressaltar que as células têm 2 flagelos desiguais. Aqui a gente está vendo um gameta, qualquer de heterocontófita. A gente vê que um flagelo ele é liso e o outro é plumoso. É daí que vem o nome heterocontófita. Hétero de diferente, conto de flagelo e fita de planta, assim, entre várias aspas. Então a gente tem aqui um flagelo plumoso e um flagelo liso, que dá a origem ao nome. A parede celular interna é uma estrutura de celulose com 2 camadas, e a camada externa vai ter também polissacarídeos, formando a mucilagem, e alginato. Esse alginato ele também é procurado pela indústria. Eu não lembro como, acho que é emulsificante, alguma coisa assim. Alginato é emulsificante. E de características gerais, a gente tem aqui que eles não possuem representantes unicelulares, só os gametas que são unicelulares. Elas podem formar algas bem grandes, assim, de 60 metros até, como por exemplo em macrocistes. Elas têm maior abundância e diversidade em zonas temperadas e polares, geralmente em águas mais frias. Uma maior diversidade, inclusive, também em águas salgadas. Então, as algas pardas de água doce, elas são bem pequenininhas, geralmente são filamentosas. Então, elas preferem uma água ali mais salgadinha, mais gelada. Elas podem ser epífitas, quando elas crescem sobre outras plantas ou algas. Podem ser endófitas, dentro de outras plantas ou algas. E geralmente são bentônicas. Geralmente não, elas são bentônicas. Ou seja, elas estão sempre associadas ao substrato. Aí você me pergunta, mas e o mar de sargaço? Então, tudo boiando aqui, não é bentônico. É bentônico porque ela cresce no substrato, mas à medida em que tem o hidrodinamismo, ela se desassocia do substrato e sobe, com a ajuda, né, das vesículas de gás que ela tem, né? Então ela sobe e fica ali na coluna d'água, fotossintetizando e formando o mar de sargaço, por exemplo. E aqui a gente tem uma imagem também das florestas de kelps. Agora entrando em algas verdes, a gente tá chegando perto do final, graças a Deus. Que esse bloco é muito grande. Os cloroplastos, eles têm 2 membranas. Quando a gente fala em alga verde, a gente está falando de planta também, tá? Porque ele pertence ao clado Arqueplastida. Os tilacoides são organizados em grana, ou seja, é como se fosse um pacotezinho de moeda mesmo. Você imagina pacotes de 3 a 6 moedas, que são os tilacoides. Os pigmentos principais, a gente tem clorofila A e B. De pigmentos acessórios, a gente tem xantofilas e carotenos, como a luteína, por exemplo. De reserva, a gente vai ter o amido intraplastidial, ou seja, o amido ele é reservado dentro do cloroplasto, como plantas também fazem, plantas terrestres, né? A parede, ela é formada por uma rede ali entremeada de celulose e hemicelulose, também como as plantas terrestres. E o legal é que elas têm um número variado de flagelos nas células reprodutivas, né? Nos gametas. E também tem o aparecimento de plasmodesmos, que são comunicações ali intercelulares, comunicações ali entre as células. Então aqui a gente tem uma diversidade de clorófitas, né? De algas verdes, perdão. Aqui com representantes que podem ser unicelulares, representantes que são macroalgais, né?
como as ulvofícias, as carofícias. E também, gente, é importante falar que alga verde, o grupo alga verde, a gente considera parafilético. Não sei se a Goya comentou isso com vocês, provavelmente ela comentou. Que é um grupo parafilético. Por quê? Quando a gente fala em alga verde, geralmente a gente está excluindo as plantas terrestres. Isso define o que é um grupo parafilético, né? Quando a gente tem. Quando a gente exclui um dos descendentes de uma filogenia aqui, por exemplo. Mas a gente tem que parar para pensar que plantas terrestres nada mais são, gente, que algas verdes que resolveram sair da água. Então, aqui a gente tem dois grupos monofiléticos, que são clorófita, né? Que inclui o Wolfícia, que são as macroalgas verdes. E Streptófita, que também é outro grupo monofilético, que apresenta as plantas terrestres, as carofícias e as ignematofícias como grupo irmão de plantas terrestres. Então a gente vê isso aqui melhor aqui, como algas verdes, né, que seriam só as formas aquáticas, né, tem cara de alga mesmo, como parafilético, aqui com clorófita e streptófita, incluindo as plantas terrestres. A gente tem aqui na filogenia o aparecimento da celulose na célula, na parede celular, mas que pode ter evoluído antes. Clorofila B, que veio depois da clorofila A, que é compartilhado por todas as algas verdes, incluindo as plantas terrestres. Os tilacóides agrupados em grana. Amido como material de reserva dentro do cloroplasto. Aqui, depois de clorófita, a gente tem oogamia, os plasmodesmos em streptófita, com a perda de plasmodesmos em zignematofis, que é o grupo irmão de embriófita, que é o grupo mais próximo, né? E aí, quando a gente começa a falar de plantas terrestres, a gente tem ali a formação do esporófito e do embrião. Mas é importante ressaltar que o embrião e essa proteção, né, das estruturas reprodutivas também a gente consegue ver em Carophyce, por exemplo, que é um grupo bastante associado com plantas terrestres. Então não é necessariamente uma sinapomorfia. Quando a gente fala em sinapomorfia, a gente está falando de uma novidade evolutiva de um grupo. Então, embriófitas não tem ali um embrião ali novo que aparece em plantas terrestres. Isso já apareceu em Carophycia antes. Mas, em geral, a gente começa a falar ali em parênquima, tudo, cutícula, esporopolianina, tudo em embriófita, ok? Ficou claro isso? Ficou. Acho que filogenia é muito abstrato ainda para vocês. Enfim, vou entrar em briófitas, que acho que isso vai ficar mais claro. Quando a gente fala em briófita, a gente fala em terrestrialização das plantas, certo? E como isso foi possível? Como isso foi possível? Através da transferência horizontal de genes com bactérias do solo, genes esses que regulam o desenvolvimento e estresse oxidativo. Então aqui a gente tem essa troca de genes aqui com bactérias do solo, que vão regular o desenvolvimento e o estresse oxidativo, que são genes regulatórios mesmo, que vão ajudar ali no desenvolvimento dessas plantas que estavam se terrestrializando. Quais as limitações disso? Partes aéreas das plantas não têm acesso direto à água e minerais, então elas teriam que ter ali uma forma de poder absorver essa água e minerais do ambiente. Elas têm uma maior exposição à dessecação, né? Então, tomando sol ali o dia inteiro e o ar naturalmente desseca a planta. E essa água é importante para a fotossíntese também. Elas têm uma dificuldade ali de sustentação corpórea, porque tem a ação da gravidade que é maior no ar. Então você pensa, uma alga ela está ali dispersa na água e tem o hidrodinamismo ali que mantém ela ereta.
mas numa planta terrestre não tem a água para poder sustentar o corpo dela. Além disso, tem uma dificuldade na dispersão dos gametas, porque os gametas das algas, por exemplo, se dissociam ali no meio aquoso e vão nadando, ou são só dispersados, no caso de rodófita, que não tem gameta. Mas no ar não tem esse meio aquoso para elas se dispersarem, então elas dependem de água. Então, essa transferência horizontal de genes foi importante para que houvesse regulação nesse desenvolvimento e no estresse oxidativo. E aí, de características gerais assim das embriófitas, né, que são todas as plantas terrestres, a gente tem o estabelecimento definitivo ali da alternância de gerações, né, que é o ciclo aplodiplôntico, com uma produção maior de maior número de esporos. A gente tem o aparecimento da cutícula, que são essa camada aqui mais externa, fora da parede celular, que são polímeros de ácidos graxos, que são hidrofóbicos, né, que vão impedir que as células da epiderme percam água, né? A esporopolinina, que vai proteger os esporos contra a dessecação também, que é uma substância ali que reveste os esporos. O parênquima, que é um aumento do volume do corpo, em que permitem que essas plantas tomem um tamanho maior. Gametângios e esporângios protegidos por uma camada de células estéreis, que também, como eu já tinha comentado, já apareceu em Carophyce, por exemplo. Ali a gente tem uma camada de células estéreis protegendo os gametângios e os esporângios. Mas aqui tem um estabelecimento definitivo. Tipo assim, todas as plantas terrestres têm essa camada de células estéreis. E o embrião multicelular, que eu não botei a foto aqui de besta, mas tem nessa imagem aqui. Entrando em briófita agora. Briófita, que são os musgos, hepáticas e antóceros. Luiz, Oi. só uma pergunta que eu não peguei. Volta lá, né? As embriófitas são todas as plantas terrestres, independente de se ter pteridófita, angiosperma, gimnosperma, todas Sim, são embriófitas. sim. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui tem esse pontinho separando briófita e as plantas vasculares. E tem esse pontinho aqui é embriófitas. Embriófitas quer dizer plantas que fazem embrião, basicamente. São todas as plantas Ah, terrestres. então tá bom. Ok, tá bom. Valeu. Agora, quando a gente fala em briófita, que são os musgos, hepáticas e antóceros, a gente também pode se referir como monosporangiófita, como vocês viram em aula. Então, de característica geral, a gente não tem tecido vascular especializado. Pode até haver ali um hidroide, um leptoide, mas não é bem um tecido especializado ali na condição de seiva. A ausência de lignina, então, essas plantas elas não conseguem atingir tamanhos muito grandes, por exemplo, como árvores, que vão ter a lignina para poder sustentar esses caules, né, por exemplo. O gametófito aqui é a fase dominante. Quando vocês entrarem na parte vascular, vocês vão ver que é um padrão que só tem em briófita. O gametófito ele é a fase dominante exclusiva assim, de briófita. A retenção do embrião no arquegônio, que como dá para ver, e um esporófito nutridependente do gametófito, que não se ramifica. O que isso significa? Quando ocorre aqui a fecundação, cadê? A fecundação acontecendo aqui, encontro do gameta do gameta masculino com a oosfera no arquegônio. Aqui a gente tem uma retenção, né, do embrião dentro desse arquegônio. E tem aqui, não dá para ver, uma seta que fixa esse embrião ao gametângio feminino, que é o arquegônio. Então essa seta ela vai nutrir, né, o arquegônio ele vai nutrir esse embrião que vai germinar nesse esporófito que vai ficar ali colado, que vai crescer sobre a planta feminina. Deu para entender? Vou passar então. Agora entrando nas particularidades de cada grupo, a gente tem aqui os musgos, que vão ter os seus gametófitos sempre folhosos, ou seja, aqui com a presença de filídeos assim, com essa cara assim de folha, mas não é folha, é filídeo.
Os filídeos vão ser fotossintetizantes. Os rizóides vão ser pluricelulares e coloridos, geralmente com a coloração ali amarelada, amarronzada, por aí vai. Um caulídeo que é dividido entre epiderme, córtex e medula, ou seja, aqui a gente já fala em parênquima, né? Já tem tecido diferenciado entre córtex, epiderme e medula. Diferente das algas que não tem tecido verdadeiro. E na medula a gente pode observar hidróides e leptóides em alguns grupos. O que são esses hidróides e leptóides? Que são células mortas que vão ali, de certa forma, participar na condição de seiva. Os hidróides na condição de água e os leptóides na condução de produtos fotossintéticos, certo? Pode apresentar paráfilos, que contribuem ali para a circulação de água sobre a superfície do caulídeo, e pelos axilares, que vão secretar mucilagem. Essas duas estruturas que podem aparecer em alguns musgos, eles vão estar diretamente relacionados contra a dessecação. Então, aqui a gente tem plantas extremamente dependentes de água, que vão ter ali estratégias para poder não perder água, né? É importante não perder água porque elas necessitam de água tanto para fotossíntese quanto para reprodução sexuada. Então, aqui a gente falou de gametófito, certo? Aqui, agora falando de esporófito, que é essa parte aqui toda, que inclui a seta para cima. A seta ela é alongada e uma cápsula subdividida entre urna, peristômio, ânulo e opérculo. Aqui a urna é onde são produzidos os esporos no esporófito. O peristômio ele vai ajudar na dispersão desses esporos, então ele vai abrir e fechar, né, com os seus dentes, né, que a gente viu em aula prática. O ânulo, que é uma estrutura de fixação ali. O opérculo, que é por onde a cápsula se abre, né, para a liberação dos esporos, especificamente falando. E a calíptra, que é um resto arquegonial que vai proteger contra a luminosidade durante a produção dos esporos. Então, essa calíptra, ela é como se fosse um chapéuzinho mesmo, que protege a urna durante a produção e maturação dos esporos. Então, se eu perco a calíptra, enquanto eu estou produzindo e maturando o esporo, isso pode ocorrer na formação de esporos ali aberrantes, ali com esporos que não vão germinar, ou esporos que são defeituosos, por aí vai. Então, essa é a importância ali da calíptra. Agora, entrando em hepáticas, a gente tem gametófitos que podem ser ou talosos ou folhosos, geralmente verdes aqui, como dá para ver, e de vida longa. Nos talosos simples, a gente não tem diferenciação tecidual significativa, e nas talosas complexas, a gente tem diferenciação de tecidos e o aparecimento de poros dorsais. Não sei se dá para ver aqui. Eu não sei se esse gênero aqui é de poro complexo, não dá para ver muito bem. A gente vai ter rizóides hialinos, ou seja, transparentes. Os filídeos ventrais nas folhosas a gente chama de anfigastros, como a gente viu em aula prática. E a gente tem nas hepáticas a perda dos estômatos. O esporófito nas marcantiófitas ou nas hepáticas, ele é não fotossintetizante, efêmero e frágil. Então aqui, como a gente dá para ver, aqui ainda falando de gametófito no caso, a gente tem o anteridióforo e arquegonióforo em formas talosas, que nada mais são do que projeções mesmo dos gametanjos nos gametófitos. Então aqui a gente tem a parte reprodutiva feminina sendo projetada para cima, né? Que óforo significa portador, né? Então, arquegonióforo é aquele que porta o arquegônio. Então aqui a gente tem uma projeção. E a fecundação vai acontecer aqui. Então o anterídeo ele vai produzir os espermatozoides que vão chegar no arquegônio e vai ser fecundado no esporófito, ok? O esporófito ele é nutridependente da parte feminina da planta, como eu havia comentado anteriormente, para todas as briófitas. E esse esporófito ele é bem pequenininho e frágil. Então,
a gente tem aqui a formação desses esporófitos, são pequenininhos, e à medida que eles vão se madurando, eles meio que rompem não, eles rompem mesmo o arquegônio para a liberação desses esporos. Eu não sei se eu botei uma imagem aqui. Não, não botei imagem. Dei bobeira. Então ali a gente tem a formação dos esporos no esporófito, com o rompimento do arquegônio. Esses esporos vão cair no ambiente e vão germinar em novos gametófitos, como dá para ver aqui. Isso aqui é uma forma talosa. Esse anteridióforo e arquegonióforo é exclusivo de formas talosas, tá? Só para avisar. O esporófito ele é clorofilado quando ele é jovem, com uma seta alongada após maturação completa dos esporos. E também é importante a gente falar na presença dos elatérios. O que são esses elatérios? São estruturas ali higroscópicas, né, que vão interagir com a umidade do ambiente. E é como se fossem molas, assim. Quando o ambiente ele tá úmido, eles se fecham, mas quando ele tá muito seco, eles meio que abrem, assim, de uma vez como molas. Então, eles ajudam, né, eles se associam aos esporos para poder liberar no ar. A ele se propulsionar no ar. Agora, o último filo, né, de briófitas, a gente tem os antóceros. O filo Anthocerotófita, que tem os seus gametófitos unicamente talosos e achatados. Então aqui a gente tem um gametófito aqui taloso e achatadinho. Eles são muito pequenininhos mesmo, os antóceros. Quase não dá para ver. Que é bilateralmente simétrico, esses gametófitos. Com poros na superfície ventral, ou seja, na parte de baixo ali que está associada ao substrato. E com gametanjos imersos no talo, ou seja, esses gametanjos, né, as partes reprodutivas, vão estar aqui dentro desse talo. O esporófito ele não tem seta, então ele é uma cápsula alongada. Aqui parece uma seta, mas é uma cápsula alongada que se abre por uma ou duas linhas longitudinais. Então ele vai abrir ali no maior eixo. A gente tem também a presença de pseudoelatérios, que são células ali que são alongadas mesmo, e estômatos, que estão ali sempre abertos fazendo troca gasosa. Aqui, para maior visualização, a gente tem aqui o gametófito, que é taloso, achatado, com os gametângios imersos. Aqui a gente tem um anterídeo produzindo espermatozoides, que vai se encontrar com o óvulo no arquegônio e vai germinar no esporófito. O esporófito ele rompe o arquegônio e ele não tem seta, ele é uma cápsula alongada, que aí se abre quando está maduro pelo maior eixo, o eixo longitudinal, liberando os esporos junto com os pseudoelatérios. Aqui a gente tem os estômatos no esporófito. Aqui a formação do protonema, que vai dar origem ao rizoide, e a formação de um novo gametófito aqui, de um antócero. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês podem me perguntar. Sem dúvida, gente. Tô aqui, tava esperando várias dúvidas. Vê o chat. Deixa eu ver se no chat. Ai, alguém mandou. Pode repetir essa parte do diplôntico, por favor? Não sei se eu repeti. Faz 1 hora já que passa essa parte. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu acho que só essa parte do antócero que eu fiquei um pouco confusa. O que ficou confuso pra você? Essa última parte do anterídeo, ele é nessa parte é folhosa ou é talosa? É Folhosa. talosa. Sempre Talosa. talo aqui. Talosa. Quando a gente fala em antócero, a gente sempre fala de talo. Ele tá imerso no talo, então ele tá dentro do talo mesmo. Aí tem uma aberturazinha que vai ajudar a liberar o espermatozoide. E aí, por outra aberturazinha, ele vai encontrar o arquegônio. Dentro do arquegônio tá o óvulo. Aí tem a fecundação. Deu pra entender isso? Sim, mas o arquegônio também está
imerso no talo? Sim, os dois gametanjos, tanto masculino quanto feminino, tá tudo imerso no talo. Ah, tá bom. É porque os antóceros, eles têm estruturas muito simples, assim. Então tá ali imerso no talo. Quando cai uma gota d'água, aí dispersa esses gametas. E aí, por acaso, eles se encontram ali e germinam no esporófito. Mais alguma Entendi. dúvida, Só gente? só uma dúvida só de bem antes dos dinoflagelados. Os dinoflagelados, eles fagocitaram as diatomáceas quando eles são heterotróficos? Não, quando eles não são heterotróficos. Não, o que eu falei foi que os ancestrais dos dinoflagelados, aqui ó, dinófita, os ancestrais deles fagocitaram uma rodófita. Então a gente tem uma alga vermelha ali unicelular que foi englobada por um ancestral de dinoflagelado, entendeu? Entendi. É que eu tava lendo que tem os dinoflagelados, os normais, autotróficos, os autotróficos terciários e tem os heterotróficos. Aí, nesses heterotróficos, eles não fazem a fotossíntese, porque eles não tiveram a endossimbiose com as diatomáceas, ou nada a ver. Não, é porque os dinoflagelados que são heterotróficos, eles vão se alimentar, né, de outros plâncton, né? Não tem nada a ver com endossimbiose de diatomácea, se eu não me engano. Ah, tá, então tá bom. Eu posso ver isso depois, mas eu não me lembro, assim, de ver alguma coisa com endossimbiose de diatomácea. Oi, a Virgínia levantou Entendi. a Eu mão. tô fazendo confusão. Pode falar, Virgínia. Oi, Luí. Então, nisso aí que a Maria Eduarda estava perguntando, uma dúvida que eu fico sempre, se houve esse englobamento, né, por que não, os dinoflagelados não têm plastídeos? Assim, não se fala em plastídeo em dinoflagelado. Então, eles têm plastídeos, só que alguns grupos específicos. Aqui, ó, o plastídio dos dinoflagelados. Eles têm plastídeos. Ah, eles têm cloroplastos. Sim, só que alguns grupos. Aqui, ó, por exemplo, tem uma imagem aqui de um dinoflagelados. Aqui os plastídeos, ó. Só que eles têm uns plastídeos, assim, bem diferentes, por exemplo, de plantas terrestres. Porque os plastídeos deles foram herdados de rodófita, entendeu? Alguns grupos têm uma diferenciação ali nos plastídeos. Tanto que alguns não realizam fotossíntese. Tem alguns que são só heterotróficos. Entendeu? Era essa a sua dúvida? Entendi. As diatomáceas. Era... Oi. Pode falar, Virginia, desculpa. Não, já foi suficiente para mim. Ah, tá, obrigada. As diatomáceas, elas têm cloroplasto, não tem? Sim, todas as algas têm cloroplasto. Então, o que eu tinha lido é que os dinoflagelados pegaram não, no caso, os autotróficos, os normais e os terciários, pegaram das diatomáceas. Entretanto, os dinoflagelados que são heterotróficos não pegaram das diatomáceas esse cloroplasto, por isso que eles fazem a predação. Tá errado isso, então? Cara, Os cloroplastos vieram das rodófitas? então, os dinoflagelados. É porque tem diferentes grupos de dinoflagelados que podem ter uma endossimbiose terciária, que eu não me lembro se era de diatomácea. Eu posso conferir agora, peraí. Por quê? A gente fala geralmente que a maioria tem ali os cloroplastos de endossimbiose secundária de rodófita, entendeu? Agora, outros grupos que tem endossimbiose terciária, como por exemplo. Ah, aqui, ó. Tem os dinotomas, que tem ali Cryptoperidinium, Durinschia, enfim. Tem sim endossimbiose de. Ai, meu Deus, de diatomácea. É porque eles podem ter englobado diferentes grupos, entendeu? Mas a endossimbiose secundária, que dá origem à maioria
dinoflagelados foi com rodófita. Agora, tem alguns grupos específicos que herdaram seus cloroplastos de outros grupos de algas que não necessariamente de outras rodófitas, porque o processo de endossimbiose ele é seriado, né? Então, uma endossimbiose acontece em cima da outra. Então, os que capturaram os cloroplastos, os que capturaram rodófita, os que englobaram rodófita, não necessariamente eles perdem esse cloroplasto de rodófita, mas eles também possuem e englobam mais outra alga. Como, por exemplo, outros dinoflagelados Entendi. podem É englobar porque outros quando eu vi dinoflagelados. esse, Pode falar, pode falar. quando eu vi esse, é porque eu tava vendo que tem esses dinoflagelados, tem 5 membranas. Acho que são os heterotróficos, porque eles pegaram as membranas, acho que foi as terciárias, mais a da diatomácea. Não, sem a diatomácea. Sei lá, já me perdi já. Então, eu acho que isso Os vai que ficar tem. muito confuso pra você entender agora, porque isso até pra mim é confuso. Eu nunca tinha parado pra ler sobre essas endossimbioses seriadas assim de dinoflagela, porque é um grupo muito diverso assim. Porque eles têm uma diversidade até de alimentação. Alguns são autotróficos, alguns são mixotróficos. Aqui a gente fala justamente só dos que têm de endossimbiose secundária, assim, que a gente fala dos plastídeos deles. Então acho que entrar nas Entendi. endossimbioses seriadas, assim, de terciária, por aí vai, eu acho que vai ficar muito confuso para você, porque é uma diversidade muito grande, tem englobamento com diatomácea, com outros dinoflagelados, com criptófita, por aí vai. Eu acho que vai ficar realmente muito confuso para você agora. Então eu paro então só na endossimbiose secundária por rodófita. Sim, e aí é importante você saber que podem ter também outros grupos com cloroplastos originários de endossimbiose terciária com grupos diversos. É isso que você precisa saber, ponto. Eu acho que vai ser o Que que aí vai vai ser entrar mais as relevante. diatomáceas e outras coisas. É, isso aí. Foi? Foi sua Entendi, dúvida? valeu, valeu. Foi, sanou. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ah, vou sim, vou mandar os slides depois. A Virgínia levantou a mão. Pode falar, Virgínia. Então, vai ser cobrado os plastídeos cloroplastos. Assim, cromoplastos, embora fale em carotenoide, não vai ser cobrado na prova, né? Não vai ser cobrado não, imagino. Porque vocês não aprendem Entendi. sobre cromoplastos especificamente. Ok. Fala-se mais nos pigmentos, assim, que tem de acessórios. Mas a gente tem que saber, assim, em algum momento, que esses pigmentos estão relacionados a cromoplastos e não a cloroplastos. Acho que isso é só relevante em Vegetal 2, mas, tipo assim, é legal Ah, vocês tá bom. saberem a diferença entre plastídeo, que é mais abrangente, né? Então, quando a gente fala em amido Uhum. intraplastidial, a gente não tá falando de um cloroplasto especificamente, tá falando de um amiloplasto. Sim, vai confundir um pouco a cabeça de vocês por enquanto, mas dá pra ter uma ideia, assim, de que plastídio é mais geral, que aí tem plastídio, a gente fala de cloroplasto, amiloplasto, cromoplasto, por aí vai. E Cloroplasto. cloroplasto, que é o plastídio verde. Vai ser muito cobrado essa parte de filogenia, porque é bem confuso ainda, pelo menos pra mim. Então, de filogenia, eu acho que é legal vocês darem uma estudada. Porque eu tenho uma. Ah, eu não tenho essa aula gravada de filogenia. Eu ia mandar pra vocês, mas não tem essa aula gravada. Mas é complicado, gente. Filogenia é um negócio complicado. Mas vocês têm que saber pelo menos o básico. Por exemplo, aqui em. Cadê? Clorófito. Aqui que a gente entende é que alga verde. Aqui, acho que isso aqui é melhor. Alga verde é parafilético, porque exclui planta terrestre. A gente tem aqui o grupo mais próximo das plantas terrestres, que é Zygnematophyce, que ali tem plasmodesmos, ougamia, além de todas as sinapomorfias que tem em todas as plantas verdes, celulose, clorofila B, tilacóide ingrana,
amido no plastídio, por aí vai. E aí, é porque, tipo assim, aprender a ler essas filogenias, aprender a ler esses cladogramas é muito útil, até para vocês entenderem qual processo ocorre primeiro ali nas inferências que eles fazem nas filogenias, quais grupos compartilham tais características. É importante vocês aprenderem a já ter uma visão assim de como ler um cladograma, porque é bem útil, na verdade, para vocês estudarem. Então, se vocês puderem ter a oportunidade de pegar esse slide, olhar e destrinchar ele, é legal. Não para vocês saberem que grupo, assim, ai, ovofícia tem amido, mas não tem ogamia. Não, mas, tipo, é legal vocês saberem os grandes grupos, por exemplo, clorófita e streptófita, que inclui embriófitas e algumas algas verdes. É legal vocês saberem disso. Luiz, você pode falar um pouquinho da diferença de estômatos e dos elatérios, por favor? Os estômatos, vai ter no último slide aqui. Os estômatos, eles são duas célulazinhas que estão ali nos antóceros e nos músculos. Eles vão estar no esporófito e vão estar sempre abertos, no caso dos músculos e dos antóceros, e eles vão auxiliar nas trocas gasosas. Agora, os eulatérios e os pseudoelatérios, eles vão ajudar na dispersão dos esporos. E como eu falei, eles têm a ver com a umidade. Então, se o ambiente está úmido, eles se fecham. Se o ambiente está seco, eles se abrem, então eles lançam os esporos, porque eles têm como se fossem umas perninhas, assim, como se fossem molas. E aí, quando o ambiente está seco, eles botam esses tonhões deles para fora e jogam os esporos para o ar. Eu ia botar um vídeo, mas eu não consegui achar nenhum vídeo bom que mostrava a elatéria. Mas se vocês puderem pesquisar no Instagram, acho que vocês acham. Do Instagram. Não, Ô, entendi, Luiz, porque... Gente, Ah, tá. Pode falar. o elatério é exclusivo das hepáticas O elatéria ele é e o exclusivo das pseudo hepáticas. dos antóceros, Isso. mas as hepáticas podem ter também pseudoelatérios ou não? Não, só elatérios. Tá bom. por que o nome é hepática mesmo? Que parece fígado, não sei porquê. Nossa. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Podem perguntar. Vou considerar que não há dúvidas. Então é isso, gente. Acabou essa aula. Eu vou mandar esses slides para vocês. Eu vou postar no meu canal do YouTube a gravação. Gente, muito obrigado por terem vindo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu vou mandar a correção do ED para vocês mais tarde. Eu vou tentar postar o mais rápido possível, tá? O vídeo. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no grupo, me perguntar no privado, enfim. É melhor mandar no grupo, que aí todo mundo fica sabendo. Mas é basicamente isso, gente. Obrigada, Luiz. Muito Você arrasou. obrigado Muito por terem obrigada. vindo. Obrigada, Lui. De nada. Obrigada, Lu. Bons estudos. É isso aí. Fui.